Olá, amigos, muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Nosso cantinho espiritualista de todos os domingos, de 12h30 até às 13 horas. Abri o programa com essa linda música que eu já havia tocado no programa anterior, enquanto eu li o texto semana passada, e aí eu destaquei apenas a música hoje, que é o CD A Celtic Tale, The Legend of Deirdre, do Michael Dana e do Jeff Dana, que são dois músicos irmãos que fazem um trabalho muito bom no Canadá, na área New Age e também com a música celta. E esse CD, ele conta a história da Deirdre, que é uma personagem celta que se perde numa floresta. Então é todo um épico que as músicas são interligadas contando a história desta mulher celta, né? A Celtic Tale, The Legend of Deirdre, do Michael Dana, Jeff Dana. Escutamos a faixa número 10 desse trabalho, que é importado. Ele é uma edição da gravadora Hearts of Space dos Estados Unidos. Isso é da década de 90. Eu tenho vários CDs do Michael Dana e Jeff Dana. Devagarzinho eu vou trazendo aqui e a gente vai compartilhando essas músicas lindas com vocês. Está ali o nosso amigo Evaldo Ribeiro, que está ali ameaçando com a ponta do dedo que ele quer sequestrar esse CD. Você não tinha se curado desse péssimo hábito? Você teve uma recaída, né? Tá certo. Gente, é o seguinte, eu cheguei hoje aqui e o Evaldo estava conversando comigo uma série de coisas, e muitas vezes o Evaldo me faz algumas perguntas de coisas que ele observa nas pessoas, nele mesmo, situações variadas. Estava me contando um caso que ele viu recentemente, e aí ele me fez algumas perguntas. Eu anotei as perguntas que ele fez e vou aproveitar e responder essas perguntas para todo mundo, porque são dúvidas também pertinentes a outros estudantes espirituais, e muitas pessoas me perguntam exatamente as mesmas coisas que o Evaldo perguntou. Eu anotei as perguntas aqui e vou agora respondê-las para vocês, tá? A maneira que eu tenho de responder isso é baseada nas experiências que eu tenho esses anos todos. Muita gente me conhece pelo trabalho relativo às experiências fora do corpo, mas eu tenho muitos anos de desenvolvimento na mediunidade, anos e anos de sessão de desobsessão, desde muito jovem. E eu fui mesclando o trabalho anímico mediúnico aqui embaixo com o que eu via nas saídas do corpo. Então eu pude juntar dois estudos num só e de forma universalista, naturalmente. Então, a partir disso, é que eu posso responder essas perguntas. E explico isso porque muitas pessoas que estudam apenas experiências fora do corpo, elas vão falar sobre esse fenômeno, mas muitas vezes não tem o traquejo anímico mediúnico que um médium tem para lidar com espíritos densos, que um médium já lida naturalmente nas sessões de desobsessão, e um projetor nas assistências espirituais extrafísicas que faz. Mas nem todo mundo trabalha por esse prisma. Pode ter um pesquisador de saídas do corpo que trabalha esse tema só de forma técnica, sem envolver qualquer parte espiritualista nela. O meu caso não. O meu é uma mescla de trabalhos, né, focado nas saídas do corpo, que foi o trabalho por onde eu pude ver mais, mas muitas coisas aqui embaixo, como médium, me deram cancha para isso. Eu vou fazer agora em setembro 55 anos, desde os 15 que eu experimento saídas do corpo, e desde os 19 que eu desenvolvi a mediunidade. Coordenei um grupo de desenvolvimento mediúnico durante anos também, lá no Rio de Janeiro. Então, o que eu vou falar para vocês não é algo que eu li, é algo da vivência. Agora, é claro que ao longo dos anos, eu procurei estudar de tudo para poder ter uma visão universalista. Então, por exemplo, nessa área anímico-mediúnica, é impossível você avançar sem ter lido as obras de Allan Kardec, notadamente o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, e diversas edições da Revista Espírita, que era publicada naquela época. Também existem estudos clássicos da teosofia, né? Principalmente os trabalhos do Charles Webster Leadbeater, Ginara Rajadaza, Major Arthur Powell. A Annie Besant falava nesse tema, mas nem tanto. Agora, os outros teosofistas falavam dos ataques extrafísicos, não como os espíritas, já que é outra área, mas também falavam muito. Eu aprofundei bastante. E também aprofundei muito o estudo dos ocultistas franceses do século XIX,
Papi, Stanislas de Guaita, todo o trabalho clássico do Eliphas Levi, o pessoal da ordem martinista, né? Então, esse pessoal também já falava das influências de larvas astrais, de ataques extrafísicos de entidades trevosas. Então, eu fui pesquisando muito para poder ter uma visão de conjunto. É claro que dentro do trabalho das saídas do corpo, vários projetores e pesquisadores também falaram muito nisso. Nós temos muitas coisas no trabalho do Valdo Vieira, pelo menos na primeira parte do trabalho dele de projeciologia, antes de toda aquela nomenclatura de conscienciologia que ele criou depois e que aí já tornou aquilo ali um pouco mais engessado, pelo menos na minha opinião. Eu gosto do trabalho do Valdo antes e aprendi muito com o Valdo, trabalhei muitos anos, assim como o Valdo trabalhou muitos anos com o Chico Xavier. Então, o que eu vou falar para vocês agora é fruto de experiência pessoal, é fruto de observação, aquilo que eu aprendi com o Valdo Vieira, com o Chico Xavier, com Allan Kardec, com Led Bitter, Annie Besant, Papi, Stanislas de Guaita, e o que os mentores espirituais vêm me falando há muito tempo. E nas sessões de desobsessão clássicas, eu como médium acoplava mediunicamente espíritos doentes para receber ajuda. Mais tarde, quando eu ia para casa, durante as saídas do corpo, a sessão continuava do lado de lá e muitas vezes os espíritos que eu tinha acoplado na mediunidade aqui, eu conversava com eles num segundo turno da sessão do lado de lá. Então eu pude encadear bem as duas coisas e aprofundei bastante. É claro que aqui num programa como esse fica um pouco difícil a abordagem desses temas que eu posso pessoalmente explanar bem melhor, com didática, usando imagens, mas aqui nós estamos num programa de rádio, não dá para fazer dessa forma. Então vou responder as perguntas do Evaldo. Se não der tempo de responder tudo, eu deixo para a semana que vem a sequência disso. E uma coisa também rápida. Alguns programas anteriores, o Jean, ao fazer a gravação aqui e colocar no Facebook, às vezes eu gravo algum programa, como hoje está sendo gravado, devido a palestras que eu faço de final de semana, viagens também. Normalmente eu faço o programa ao vivo, a maioria dos programas, domingo aqui, 12h30. Mas devido à atividade de trabalho e às viagens, eu às vezes deixo um programa ou outro gravado. E aí o Jean espera passar o horário do programa e coloca lá logo depois. Acontece que o Jean confundiu-se lá de alguma forma e pegou um programa e botou 2 dias antes. Eu tinha gravado na sexta, ele, em vez de colocar no domingo depois do programa, ele colocou na sexta mesmo. E aí um ouvinte mandou uma mensagem dizendo: "Ô Wagner, que fenômeno é esse? Já estava no Facebook teu programa na sexta-feira antes de passar no domingo." Então eu queria dizer para o ouvinte que o Jean entrou no túnel do tempo e botou o programa antes do horário, porque o programa estava gravado, porque normalmente eu faço ao vivo. Hoje, por exemplo, domingo, eu não estarei em São Paulo, então já estou deixando gravado aqui esse programa. Domingo passado foi ao vivo, tá ok? É só para deixar a coisa bem cristalina, bem transparente, para não gerar confusão nenhuma em ninguém, tá bom? Vamos lá. Evaldo perguntou: o que atrai a presença de espíritos grossos, pesados para a vida das pessoas? Simples, o que a pessoa pensa, o que ela sente e o que ela faz. Aquele velho axioma hermético se aplica claramente aqui. O semelhante atrai o semelhante. Então, um clima pesado dentro de nós vai deixar rastros energéticos na aura humana, que é o campo energético adjacente, que reflete o que a gente pensa e sente, e a aura vai ficar cheia de formas mentais densas e energias pesadas. Espíritos grossos também têm uma aura cheia de pensamentos pesados e energias pesadas. E como semelhante atrai semelhante, quando eles encontram alguém com o campo energético pesado, naturalmente os campos energéticos deles com os nossos se interpenetram num acoplamento áurico, numa fusão energética. E aí o espírito fica dentro do campo energético da gente, não é dentro do corpo, mas no perímetro energético em torno, ou na aura do ambiente onde nós moramos, praticamente numa convivência entre planos. E se é um espírito pesado, é claro que a incidência das formas mentais dele pesadas e densas, entrando no nosso campo, isso vai aumentar
o pensamento negativo em nós e as emoções ruins. Agora, o que iniciou o processo? Foi o espírito que veio e invadiu? Não. Simplesmente nós criamos um campo energético pesado pela nossa manifestação densa, o espírito veio e acoplou. Se a pessoa muda o padrão dela de pensamento, sentimento e energia, a aura começa a clarear e os espíritos grossos se afastam. Mas não é assim que as pessoas imaginam essas coisas. Elas pensam, tipo assim, tem algo aqui, deixou ele ali para tirar, como se a culpa dos infortúnios dela fosse a presença extrafísica, quando na verdade é ela própria que atraiu aquilo por semelhança. É claro que em alguns casos precisa de ajuda externa para tirar, mas e a parte da pessoa de transformação, de crescimento, para que novamente não venha um assédio espiritual desse? É aquela velha história, Valdo, tem uma ferida aberta e uma mosca em cima. Você tira a mosca, não fecha a ferida, vem outra mosca. Então tem que tirar a mosca e fechar a ferida. A ferida está dentro de nós. Os assediadores espirituais são as moscas. Se tiver algo errado aberto em nós, uma ferida espiritual oriunda de pensamentos e emoções pesadas, nós vamos ter aberturas, brechas, por onde espíritos grossos vão nos assediar a vida inteira. Essa é a verdade que eu tenho visto ao longo dos anos. É claro que existem alguns ataques extrafísicos que são meio que aleatórios. Igual existe ataques da rua de assaltantes, né, Valdo? Aleatórios. Mas existem os ataques com motivação pessoal, que são as obsessões, às vezes, oriundas até de vidas passadas. É um conjunto de possibilidades. Mas todas elas estão radicadas no sentido do semelhante atrair o semelhante. Um espírito grosso vem porque encontrou algo grosso dentro da pessoa. Isso é fato, todos nós estamos sujeitos a isso, porque enquanto seres humanos aprendendo um monte de coisas, de vez em quando nós oscilamos, desequilibramos, mesmo que a gente tenha alguma coisa boa. Qual de nós consegue ser feliz o tempo inteiro ou consegue equilíbrio o tempo inteiro? Tem hora que as coisas apertam. E vou falar claro, tem hora que nós vacilamos. Você que está ouvindo o programa, eu que estou aqui fazendo, o Evaldo, todo ser humano pode vacilar e na hora do vacilo encosta alguma coisa. Agora, o importante é que haja capacidade de reação. Vacilei sim, tirei lição, corrigi e vamos para frente. E encha a aura de luz e vamos tocar a bola e tirar a lição do erro e não repetir. Né? Quem é que é perfeito para poder dizer que não é assediável? Qualquer um de nós encarnados na Terra está sujeito a uma série de coisas. E outra coisa, se você conhecer alguém que chegar e disser assim, Evaldo, eu não sou assediável, ninguém me ataca, eu sou poderoso na energia, eu sou... como é que eu vou usar a expressão? Inassediável? Inabordável? Não existe isso, porque todo ser humano tem alguma falha. E outra, alguém que diz isso, a arrogância dele é a falha. Certo? Que, de repente, você manipula energia como ninguém, tem gente que manipula energia muito bem, mas quem é que consegue manter o pensamento integrado o tempo inteiro? E, às vezes, o obsessor não consegue entrar no teu campo energético, ele te afeta a distância mente a mente. E outra, na tua arrogância você nem viu. A arrogância é uma ponte para a obsessão. E eu já comentei outras vezes aqui, Evaldo, que tem pessoas que reclamam assim, olha... eu sou do bem. Aquelas pessoas iludidas, elas falam assim, eu sou do bem, eu sou da luz. Como se ela fosse especial, só porque estuda alguma coisa espiritual, né? Eu sou do bem, sou da luz, eu faço caridade, ajudo os outros, eu rezo, eu leio, eu estudo. Por que às vezes tem uns assediadores que me pegam se eu sou tão do bem e da luz e não faço mal para ninguém? Porque sobrou uma coisa dentro dela que não é tão da luz, o orgulho ou a arrogância. E todo espírito obsessor é arrogante, Evaldo. Por que arrogante? Uma entidade extrafísica que invade o perímetro energético de alguém, invade a mente de alguém com um pensamento negativo, ela não respeita o outro. Ela invade a partir do ponto que ela fala, eu posso, eu faço. Ela é arrogante, né? Espíritos obsessores não respeitam um poder maior, um todo que está em tudo, o Supremo. Eles não têm respeito algum, por isso eles fazem o mal, são obsessores. Um espírito obsessor, Evaldo, ele obsedia o católico, o espírita, o judeu, o muçulmano, o hindu, o materialista. Espírito obsessor é igual tubarão, come de tudo. O tubarão, você jogou qualquer coisa na água, ele come. Espírito obsessor, qualquer coisa que entrar no perímetro de ação dele, ele vai lá e traça. Eu nunca vi um espírito obsessor falar assim, eu não vou obsidiar aquele ali porque é espiritualista, ou porque aquele é espírito, ou porque aquele é material. Não, ou que é branco, negro, vermelho, amarelo, alto ou baixo, gordo ou magro, eu vou pegar. E eles vão lá e vão fazer o processo. Então, não há neles um respeito pelo
próximo e nem por um poder maior. Eles não respeitam a ética universal e por isso invadem a privacidade dos outros dentro do desequilíbrio que os leva a ser dessa forma, que eu não vou aqui ficar julgando esses caras, mas que eles agem assim, agem. E como semelhante atrai semelhante, a entidade obsessora é arrogante, o sujeito aqui embaixo é arrogante, os dois estão ligados. Mesmo que a pessoa faça o bem e tal, ainda tem a pontinha de arrogância. E aí vem a pergunta, Evaldo, existe algum ser humano que não é arrogante? Tá? Eu, você ou qualquer um, em alguma escala dentro da gente, às vezes inconscientemente, né? Toda hora não, eu tô certo em tudo, isso é arrogância. Ah, eu critico tudo, isso é arrogância. Ah, eu não aceito crítica, isso é arrogância, né? E outra, ninguém manda em mim. Olha, arrogância, nós temos vários pontos de arrogância, até aquele ponto da gente achar que está certo em tudo e que ninguém mais está certo e a gente não aceita nada que vem de fora, só aquilo que a gente acha. Isso é arrogância. Então, eu estou falando isso até como um alerta para mim mesmo, para o Evaldo, para vocês, para que a gente não caia nessa besteira e devagarzinho vamos trabalhando as nossas qualidades, diminuindo os nossos defeitos dia a dia. E outra coisa, tudo o que eu falo aqui, o ser humano é assim assado, eu também sou igual. Como espírito reencarnado, somos 7 bilhões de pessoas encarnadas aqui na Terra no momento. Nós não somos muito diferentes uns dos outros, podemos saber uma coisinha aqui, acolá, mas não tem muita diferença. Está todo mundo no mesmo barco, Evaldo, respirando o mesmo ar planetário, girando na mesma órbita da Terra. Sabe, nós somos muito parecidos e o que vale para um vale para o outro também, se a gente tiver a cabeça aberta e não tiver arrogância. Mas uma das arrogâncias maiores que eu achei na área espiritual é: eu não sou obsidiado, ninguém me obsidia porque eu domino energia. Eu vi vários falarem isso e vi vários caírem por causa disso, pela própria arrogância. E eu não estou fazendo o julgamento da conduta do outro, que isso também seria arrogância. Eu estou constatando uma coisa que eu percebi e que eu não gostaria que acontecesse comigo ou com vocês, da gente escorregar numa coisa dessa tão ridícula, tão inútil, como o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa arrogância. E, aliás, eu acho que nós estamos encarnados aqui na Terra para aprender a trabalhar isso, Evaldo. Não é questão de ser humildezinho, subserviente, não é isso não. É ponto de equilíbrio. Eu não quero ser humildezinho, eu não quero ser arrogantezinho. Eu quero ser o mesmo feliz. E quero que o Evaldo seja feliz e vocês também, que estão ouvindo o programa, sejam felizes. E que a gente cresça, porque o destino nosso, de todos nós, é a consciência cósmica. Leve 10 vidas, leve 1 milhão de vidas. Uma hora nós vamos despertar, nenhum de nós morre, nós entramos e saímos dos corpos perecíveis, mas uma hora ou outra nós vamos decolar finalmente para uma condição melhor, mas até lá nós vamos ter que lutar muito, Evaldo, principalmente dentro da gente, para vencer essas coisinhas estranhas dentro de nós. Bom, o Evaldo também me perguntou sobre auto-obsessão e fabulações no imaginário. Então, por exemplo, a auto-obsessão é quando a própria pessoa introjeta um quadro de pensamentos repetitivos, que em psicologia é chamado monoideísmo, e a pessoa fica em looping, girando em torno de uma ideia só, com os pensamentos cristalizados em cima disso, e radicaliza só em cima disso. Então ela começa a criar formas mentais no imaginário dela de coisas que não são reais, mas que para ela tornam-se reais dentro da ilusão dela. Eu vou dar um exemplo muito clássico, que é o exemplo de uma pessoa muito ciumenta, Evaldo. Tá, vamos imaginar uma pessoa ciumenta, um homem ou uma mulher, tanto faz. Só que o parceiro ou a parceira dela, dessa pessoa, não trai ela e não dá mole para ninguém. É um parceiro ou uma parceira boa. Mas essa outra pessoa já foi traída outras vezes, então ela está armada. E mesmo que o parceiro ou a parceira atual não traia, na mente dela, ela criou uma situação. Ela fica policiando como se o parceiro fosse um pilantra ou a parceira e fica imaginando coisas, criando situações que não existem, é claro. Tem casos em que pode existir isso, mas eu estou colocando quando o parceiro ou a parceira são fiéis e um deles é ciumento sem motivo e cria situações. Isso é auto-obsessão, porque a pessoa passa a viver no imaginário. E como é que é aquela expressão daquele dia? Piranhas imaginárias. Por exemplo, ali tem um rio. E aí você fica imaginando, puxa, eu gostaria tanto de tomar banho nesse rio, mas será que tem piranha ali dentro? E não tem piranha nenhuma. Não é um rio da Amazônia, é um rio aqui em São Paulo. Você fica imaginando se tem piranha e não toma banho. A mesma coisa. Uma pessoa com ciúme, ela cria piranhas imaginárias no rio mental dela.
O parceiro ou a parceira dela não está sacaneando, mas na mente dela está. E a pessoa cria situações. O que ocorre, Evaldo? Espíritos obsessores adoram assediar pessoas em looping, monoideicas, com esse processo de monoideísmo, porque eles introjetam dentro da mente dela formas mentais com o teor daquilo que ela imagina, aumentando a autoobsessão da pessoa. Então, muitas obsessões começam na autoobsessão que a própria pessoa cria. E você já imaginou, Evaldo, uma pessoa às vezes está tão fabulada? Por exemplo, vamos imaginar você, Evaldo, você saiu para se encontrar comigo ali para a gente almoçar. E aí uma eventual parceira sua, né? Vamos pegar que você arranjou uma namorada e ela tem esse quadro, por exemplo. E uma eventual parceira sua liga enquanto eu estou almoçando com você, fala assim, você está almoçando com quem? Aí você fala, estou almoçando com o Wagner. E a pessoa, que nada, daqui eu senti, você está almoçando com outra. Eu senti daqui, eu sou sensitiva. Imagina, e você estava almoçando comigo. Né? E aí a pessoa ainda fala assim, minha intuição não me engana. Eu sou médio, nada, você não é médio, você é idiota, é outra história. Está no auto-obsessão criando situações, né? Então, isto é muito complicado. Eu estou dando um exemplo do ciúme, que é um exemplo mais clássico, mas existem outras situações em que o nosso imaginário, a nossa auto-obsessão, cria problemas seríssimos para nós. Gente, o Evaldo está avisando que o programa já está no fim, ele adiantou o relógio, eu estou achando. Ele caiu nesse hábito de novo. E aí, no domingo que vem, aí eu vou dar sequência a esse tema para vocês. Tem um monte de pergunta que ele fez sobre esses assédios espirituais, e é legal. E uma pergunta que o Evaldo falou aqui para mim, pessoas que gostam de ficar muito no escuro, às vezes depressivas, e eu vi muitos espíritos encarnados grossos que também só gostavam de ficar no escuro. E eu quero contar para vocês um pouquinho sobre isso também, tá bom? Gente, o telefone de contato aqui em São Paulo, 2063-5381, o site na internet ippb.org.br, tá? E aí domingo que vem a gente dá sequência no programa. Fiquem aí com o programa do nosso amigo Albino. Obrigado aí, Evaldo, pela ajuda no programa, e obrigado ao Jean pela filmagem que vai entrar no Facebook, tá bom? Um abração para todo mundo.